Bom, iniciamos a gravação da aula de propedêutica 2, né? Propedêutica clínica odontológica 2. Eu e a professora Rafaela estamos aqui para poder falar, no caso hoje a minha aula, eu vou falar sobre biossegurança na odontologia. Deixa eu projetar a aula aqui para vocês. Vou botar ela em projeção maior. Carregando aí, né? Apareceu para vocês o slide grande? Tá sim, tá aparecendo. Agora ficou escuro. E agora apareceu para mim. Para mim também, tá normal. Para mim ainda não. É porque projetor demora um pouquinho, às vezes, para algumas pessoas. Tá meio leve. Vou esperar um Só pouquinho. lembrando da nossa prova oficial, né, Fernanda? Uhum. A gente vai enviar Até o o link. dia 24, vocês têm que entregar as respostas. O link vai ser disponibilizado a partir do dia 20. Então, vocês vão ter 4 dias aí para poder resolver as questões e lançar para a gente, lançar as respostas para a gente. Bom, vamos lá. Não vai ter aula durante esse período não, né, professora? Não, semana que vem, quinta-feira que vem, não vai ser aula, não vamos ter aula. A gente vai estar disponível, né, a gente vai estar disponível no portal, através desse mesmo link de ingressão, mas só para tirar dúvidas e não vai ter aula. Bom, vou iniciar, tá, pessoal? Biossegurança na odontologia, falar disso no momento que a gente está vivendo, reflete o quanto é importante a gente manter a biossegurança, independente de qualquer circunstância, né? Mas a partir de agora a gente ainda reflete mais com relação ao como é que vai ser futuramente, quando a gente voltar às atividades, né? Como é que vai acontecer o nosso processo de atendimento odontológico, como vamos nos portar. Eu vou trazer isso para a gente depois, tá? Mas o que é biossegurança? O termo biossegurança ele é formado pelo radical grego bios, né, que significa vida, seguido pela palavra segurança, então é a segurança em prol da vida. São medidas, né, de ciências multidisciplinares com o objetivo de prevenir doenças, diminuir ou eliminar riscos que podem levar a alguma alteração ou comprometimento da saúde da população. A segurança em odontologia é um conjunto de medidas empregadas com a finalidade de proteger a equipe odontológica, o indivíduo e o acompanhante em ambiente clínico. É interessante frisar que a nossa equipe é dentista, a nossa auxiliar, a recepcionista, e aí compõe-se também os técnicos de prótese dentária, que a gente pode citar, técnicos de radiologia, uma equipe que pode ser vasta, né, em quantidade de profissionais, e também a gente tem que levar em consideração o próprio paciente. Biossegurança na odontologia não é somente para nós profissionais, a gente tem que levar em consideração também o paciente. Esse conjunto de medidas preventivas vai agrupar todos os princípios de controle de infecção, as práticas ergonômicas no desenvolvimento do exercício da profissão e o controle, né, os controles de risco, que sejam físico, químico ou até mecânico. Para a odontologia é muito fácil, muito propício a gente se contaminar. O consultório odontológico é um ambiente altamente contaminado, seja por bactérias vindas da boca do paciente, pelas mãos do cirurgião dentista e assistentes, por gotículas eliminadas durante os procedimentos, pelo aerosol contaminante, né, pelos instrumentos e equipamentos
que a gente utiliza, as turbinas de alta rotação, os micromotores, eles liberam aquelas gotículas de aerosol que podem ir até o teto, né? Podem ir até 1,5 metro de distância do lugar que a gente está atuando. A prática odontológica expõe de forma direta, indireta e continuamente os profissionais e pacientes a uma diversidade de micro-organismos patogênicos. Então, a gente tem que frisar sempre pelo controle de biossegurança. Indivíduos de risco, né? No nosso caso, os cirurgiões dentistas, os auxiliares do consultório, os técnicos de higiene dental, técnico de laboratório de prótese e o paciente, como eu já citei para vocês. A contaminação também pode ocorrer de forma indireta, afetando pessoas que estão fora do ambiente odontológico, como, por exemplo, os familiares dos dentistas. Como é que pode acontecer isso, gente? A roupa da gente contaminada, jaleco contaminado, levar jaleco sujo, de gotícula de sangue, de gotícula de saliva, que a gente não sabe o que tem ali em termos de micro-organismos, levar para casa, colocar em cima da mesa, colocar em cima da cama, colocar em ambientes comuns de todo mundo, antes, ao invés de lavar de forma separada e restrita, a gente pode estar levando de uma forma indireta a contaminação também de outras regiões, né, da sua própria casa e de seus familiares. Então, muito cuidado com esses equipos de proteção individual que vocês utilizam e vão utilizar na prática odontológica. Características do ambiente de trabalho do cirurgião dentista. Bom, a gente tem bastante risco, por quê? Porque a gente tem grande proximidade com o paciente. A nossa proximidade é direta com a cavidade bucal. O ambiente de trabalho da gente é de difícil acesso e também de fiscalização complicada, né? Nem sempre os órgãos de vigilância sanitária estarão passando para poder garantir que o dentista está fazendo boas práticas de biossegurança. Bom, rico em micro-organismos patogênicos, quer dizer o quê? A gente trabalha em flora bucal. A cavidade bucal e a flora bucal ela é vasta em micro-organismos. Manipulação de instrumentos pérfuro-cortantes, outro grande risco. Utilização de material e instrumento que gera erosão. As nossas turbinas, as nossas ultrassons, aparelhos de limpeza, todos eles vão gerar gotículas que se propagam a mais de 1,5 metro, e isso também é um risco grave de contaminação do ambiente. Bom, os principais meios de contaminação do consultório odontológico são através da saliva do nosso paciente, o sangue, secreções respiratórias e os aerosóis. Estou falando de vários fluidos. E as doenças infecto-contagiosas, que podem advir através desses fluidos. Se um paciente espirra, se um paciente tosse, a própria saliva dele com a sua manipulação durante a sua cirurgia ou o seu tratamento odontológico, respingando para os ambientes, pode vir com micro-organismos patogênicos. Bom, de acordo com a medicina atual, uma doença infecciosa é qualquer doença causada por um agente patogênico, seja ele vírus, bactéria ou fungo. Elas podem surgir de diversas maneiras na odontologia. E é de fundamental importância que a biossegurança seja aplicada de forma adequada e correta, pois o cirurgião dentista fica muito próximo ao paciente, o que lhe deixa mais exposto à contaminação. É muito mais propenso o dentista pegar doenças virais, bacterianas ou fúngicas devido à proximidade e a essa quantidade de gotículas e fluidos que aparecem, né, com o nosso paciente. As principais doenças que eu posso citar para vocês, infecto-contagiosas, que a gente pode pegar, transmissões via aérea, através do aerosol, a influenza, que é uma gripe, coronavírus, que é uma gripe, o sarampo, tuberculose, através de aerosóis, o que é isso? Gotículas, respingos, os próprios aerosóis que a gente faz com a turbina, né, que a gente produz com a turbina em cavidade bucal, transmissão pelo contato direto ou indireto com o paciente. Sarna, piolho, conjuntivite, quando a gente está tendo contato com o nosso paciente, a gente pode pegar, sim. Transmissão por sangue ou fluidos orgânicos. Aqui, essa parte de transmissão citada com sangue e fluidos orgânicos, é uma parte, eu queria trazer o mouse aqui. É uma parte interessante porque isso aqui geralmente ocorre, essa transmissão, quando a gente se perfura, quando a gente perde uma das barreiras, né, de proteção individual,
seja por perfuração da luva e concomitantemente furar o nosso dedo, né? Então a gente já perde a barreira dermatogênica da gente, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse detalhe aqui, porque essa transmissão por sangue e fluidos, ela tem que ser extremamente cautelosa quando ocorre, e a gente vai ter um passo a passo, né? Caso vocês se perfurem, caso aconteça algum tipo de possibilidade de transmitir algum agente, né, viral, seja lá qual for ele, por contaminação com o sangue do seu paciente, tá? A gente vai trazer aqui toda uma sequência de o que vocês devem fazer quando isso acontece. Outras doenças infecto-contagiosas que a gente pode citar, que também podem ser propensos o dentista a pegar durante o atendimento odontológico, catapora, a hepatite A, B e C, a conjuntivite. A conjuntivite herpética, ela acontece quando você tem inoculação do vírus da herpes na conjuntiva do olho. A herpes simples, herpes zoster, mononucleose infecciosa, sarampo, rubéola, parotidite, a gripe, papilomavírus humano, citomegalovírus, HIV, pneumonia, tuberculose e candidíase. Muitas vezes a gente fica com extremo receio de pegar HIV de um paciente que eu estou atendendo, né, caso ele seja portador, mas hoje em dia a gente sabe que é muito mais fácil a gente pegar hepatite do que o próprio HIV. O HIV ele não perdura por muito tempo em superfícies, né? Se ele estiver em uma superfície inanimada, ele morre rapidamente. Já a hepatite, ele é um vírus que dura muito tempo ali ainda vivo. Então, é mais propenso hoje em dia os dentistas, né, se infectarem por hepatite do que pelo próprio HIV, tá? É a obrigação de nós profissionais. Nós temos a obrigação de tomar medidas para proteger a saúde nossa e da nossa equipe, evitar contato direto com matéria orgânica, limitar a propagação dos micro-organismos e tornar seguro o uso de artigos, peças anatômicas e superfícies. Que é isso? Eu tenho que também limpar todas as superfícies do meu consultório. Os métodos preventivos que a gente pode usar, eles são de fundamental importância e tem que realizar protocolos necessários para se conseguir uma boa higienização, para que o procedimento que a gente faça seja de 100% seguro, obtendo um êxito na nossa biossegurança, né? Segurança à vida. São atitudes simples, mas fazem grande diferença, como, por exemplo, obrigatoriamente, cartão de vacinação em dias, higiene das mãos e o nosso EPI, que se chama Equipamento de Proteção Individual. Com o cartão de vacinação, inclusive, vocês são exigidos a terem, né, um cartão de vacinação atualizado. Todos os profissionais da área de saúde, por estarem mais expostos, eles possuem um risco elevado de aquisição de doenças infecciosas, devendo estar devidamente imunizados. O profissional está atento às características da região e da população atendida, pois diferentes vacinas podem ser indicadas. As mais comuns e que têm obrigação, por exemplo, influenza, tétano, tríplice viral, a da hepatite. Essas vacinas devem ser preferencialmente administradas em serviços públicos de saúde, no posto de saúde, ou na rede credenciada para a garantia do esquema vacinal, do lote e da conservação adequada. E a gente só é admitido em um trabalho da área de saúde quando nossa carteira de vacinação está em dias e de forma adequada. Porque do mesmo jeito que eu posso me contaminar com o meu paciente, né, por uma perda de biossegurança, alguma falha, eu também posso contaminar meu paciente e minha equipe, se eu não tiver devidamente imunizado. Bom, a hepatite B eu trouxe separadamente porque ele tem um esquema de vacinação diferenciado. A vacinação é indicada para todos os indivíduos de risco, tá? Então, nós somos indivíduos de risco, é obrigatória para dentistas. A aplicação deve ser feita em 3 doses, então a gente toma a primeira dose, aí na segunda dose a gente toma depois de 1 mês, e na terceira dose a gente toma após 6 meses, sendo que depois a gente tem que fazer um teste para saber se estamos de fato imunizados. Os EPIs que eu citei é uma outra forma da gente se proteger contra possibilidades de contaminação. Eu já falei que a gente pode usar o quê? Cartão de vacinação,
que é uma das formas da gente evitar exposições a doenças infecciosas. Quem puder desligar o áudio aí, por favor, quem entrou. Pronto, já tirei aqui. Vou voltar aqui para vocês, tá? Equipamentos de proteção individual, vamos lá. Vocês vão precisar, e é exigido e avaliado, né, durante as práticas, que vocês estejam completos, com o sapato fechado, com a roupa branca, né, adequada, ou seja, calça e blusa, o jaleco, luvas, a máscara, óculos e o gorro. Para que isso, professora? Para reduzir riscos suscetíveis à sua própria saúde, para que você evite riscos à sua própria saúde, tá? E, consequentemente, também você evite riscos no seu paciente. Quais são esses riscos que eu estou citando, né? Nossa, tem riscos. Bom, existem vários riscos ocupacionais. O Ministério do Trabalho, ele classificou os riscos do ambiente de trabalho e existem alguns tipos. Risco ergonômico, risco mecânico, risco físico, risco químico e risco biológico. Econômico é quando a gente trabalha de forma inadequada, com postura irregular, em um ambiente em que a gente não consegue, de forma adequada, conseguir uma boa visualização de campo. E eles geralmente acontecem por negligência da gente mesmo na postura adequada do nosso tratamento. Elementos físicos e organizacionais que interferem na atividade laboral, né? O DORT, que são doenças ósseas relacionadas ao trabalho, elas podem acometer a gente quando a gente trabalha de forma errônea, em posições inadequadas, ou sob uma carga, uma tensão similar todos os dias. Doenças do sistema circulatório, nervoso e cardíaco também pode acometer. Aumenta a qualidade de vida da equipe quando a gente tem mais conforto, segurança e melhora o nosso desempenho de trabalho. Bom, outras lesões, como a DORT que eu já citei, é a lesão por esforço repetitivo, a mais famosa de todas, chamada de LER. Elas podem acontecer principalmente em dentistas com dores em pescoço, né, com dores na nossa cervical, por posturas inadequadas. Os cirurgiões dentistas estão entre os principais profissionais que têm mais predileção a desenvolver essas doenças. São causadas principalmente pela falta de conhecimento ou desrespeito aos fatores ergonômicos e antropométricos, posturas inadequadas, poucos períodos de descanso, movimentos repetitivos. E aí eu trago para vocês como é que a gente deve, de fato, se portar, né? Tentar se portar no seu posicionamento ergonômico adequado. Primeiro, agendar e planejar o atendimento, porque quando a gente coloca muito paciente na sala de espera, a gente tende a trabalhar sem descanso e de uma forma estressante. Respeitar a nossa jornada de trabalho de 60 horas por semana. O mocho, que é essa cadeira aqui que eu estou sinalizando, né, a cadeira odontológica, ele deve ter uma base ampla para que a gente assente de forma adequada. As costas eretas, apoiadas no encosto, como a gente está vendo aqui. Cabeça discretamente inclinada para baixo, não invertida, torta. O ângulo de 90 graus entre as pernas ou 120, o máximo que a gente pode fazer isso aqui. Ressaltando o quê? Que a gente tem que deixar os nossos pés sempre apoiados no chão. Quando a gente não apoia esses pés no chão, a gente já pode começar a ter problemas circulatórios também. Cotovelos junto ao corpo ou apoiados, exatamente como a gente está vendo aqui. Intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho, isso é importante e nem parece ser tão importante, mas por vezes eu me vejo, né, trabalhando sem parar para ir ao banheiro, sem parar para beber água, e isso torna minha jornada de trabalho estressante e cansativa, sem que eu perceba. A gente tem que levar em consideração esses princípios básicos de ergonomia para a gente ter uma longevidade no trabalho. Dentistas, geralmente, eles envelhecem surdos, né, devido aos ruídos da turbina e com problemas na coluna.
mas muito por conta disso aqui, ó, essa falha na parte inicial da biossegurança, que é a ergonomia. Quando ele cita trabalho a 4 mãos, é porque no nosso trabalho, ele exige um auxiliar. Ele exige que a gente tenha um auxiliar de saúde bucal para que a gente tenha um trabalho de fato a 4 mãos, com a pessoa nos supervisionando, nos auxiliando, nos ajudando. A posição, geralmente, para o dentista, varia de 9 horas, né? E para o nosso auxiliar de 15 horas. Que é isso, professora? Para quem não entende isso, quando vê futuramente, isso aqui é um quadro de ergonomia, né? Que a gente bota a cadeira odontológica como se fosse um relógio, a qual a cabeça do paciente está inclinada para as 12 horas e a gente fica trabalhando nessa escala de 11, 10 e 9. Nosso auxiliar varia de 1, 2 a 3. Isso é bom porque facilita que a gente entenda qual é a posição adequada a se trabalhar quando eu estou fazendo um determinado tipo de procedimento. A gente segue algumas orientações com relação a esse fuso horário aqui, né, da posição adequada a se trabalhar, principalmente em periodontia, quando eu estou fazendo raspagens. Eu oriento o meu paciente, né, oriento o meu aluno, eu sou orientada a posição correta, por exemplo, de raspagem de alguma região, de algum dente. Quando eu cito a raspagem do sextante 5, a posição é de 12 horas. Eu sei que para poder limpar esses dentes inferiores, né, os dentes incisivos inferiores, região vestibular ou região lingual, eu tenho que estar na posição de 12 horas. Então, é uma orientação para a gente qual a posição adequada a se trabalhar, tá? E às vezes vocês vão escutar isso e é bom a gente saber que isso existe, tá? Posturas incorretas. É isso que costuma acontecer, gente. A gente, no ambiente odontológico, a gente tende a querer fazer posições para visualizar de forma direta um procedimento que, na maioria das vezes, a gente teria que fazer uma visualização indireta. Como é isso, professora? Através de espelho. A gente tem um espelhinho clínico que a gente coloca na cavidade bucal do paciente e ele serve para nos auxiliar a olhar o nosso problema, a olhar o dente através do espelho. Se a gente tenta olhar, principalmente regiões de maxila, né, arcada superior, se a gente tenta olhar essas regiões de forma direta, a gente vai se ver nessa postura inadequada. E ó como fica a coluna, como fica a cervical. Isso a longo prazo vai trazer vários problemas para o dentista. Para conseguir uma melhor visualização do campo de operação, o cirurgião dentista muitas vezes tem que sair de sua posição ergonômica e encontrar uma posição funcional. Mas isso está errado, porque a gente tem várias orientações de como trabalhar de forma adequada sem precisar fazer essas posturas, tá? Só mostrando a posição ergonomicamente correta dos braços, como vocês estão vendo aqui erguidos para cima, é cotovelo junto do corpo. Se eu não tô com o meu cotovelo junto do meu corpo, eu já tô errada. Se eu ficar erguendo muito meu braço, erguendo meu cotovelo, né, eu já começo a sentir dores na região da cervical e do trapézio. Postura incorreta também, lembra que eu falei que os pés têm que ser no chão? Se eu me encontro nessa situação diretamente, todos os dias, eu vou ter problemas de circulação, eu vou ter problemas na minha panturrilha, isso pode dar uma alteração na minha lombar. Olha a postura da dentista, ela tirou o encosto, né? Ela afastou-se do encosto, então não é uma forma apropriada para a gente atender. Aqui uma ilustração bem interessante do que eu quis dizer com relação ao antebraço. Se eu boto o cotovelo junto do meu corpo e atendo o meu paciente dessa forma, eu estou 100% adequado. Agora, se eu elevo o meu braço para atender meu paciente, isso geralmente quando meu paciente está mais alto, né? A cadeira odontológica está alta para mim, aí eu boto minhas mãos mais para alto, né? Mais para o alto, eu elevo meus braços para poder conseguir atender. E quando eu percebo isso, eu tenho que, ó, abaixar a cadeira do paciente e perceber de uma forma que eu consiga botar o quê? O meu cotovelo junto, próximo ao meu corpo, tá bom? Aqui outra forma importante que a gente precisa visualizar. Se eu tô com a cadeira odontológica longe, né, a minha cadeira é meu mocho, longe do meu paciente, eu tento envergar a minha coluna, flexionar a minha coluna para visualizar. E mais uma vez, postura incorreta.
Eu não estou dizendo que atualmente vocês fazendo isso, vocês vão ter problemas, mas a longo prazo, certamente vocês vão ter problema de coluna se não se policiarem em postura correta. E isso também está dentro de biossegurança, tá? A ergonomia. Aqui, posição do paciente interfere? Sim, porque é essa posição do paciente que vai influenciar na minha ergonomia. Se eu boto o paciente sentado, geralmente eu não consigo manter a minha ergonomia de forma adequada, tá? Tudo tem que ser muito bem adequado. Bom, a boca do paciente tem que estar na altura do cotovelo. Ó, cotovelo junto ao corpo, eu sei que vocês não estão me vendo, né? Mas eu tô fazendo várias mímicas. Cotovelo junto ao corpo e a boca do meu paciente frente ao meu cotovelo. Ou seja, paralelo, proporcional ao meu cotovelo. Se eu boto a boca do meu paciente acima do meu cotovelo, eu vou ter que erguer minha mão para poder atender. Eu vou ter que erguer meus braços para poder atender. Então, está inadequada essa postura. Outro risco interessante para a gente frisar para vocês é o risco mecânico. Normalmente acontece devido a equipamentos sem proteção, armazenamento inadequado e negligência. Esses acidentes podem acontecer de forma física, através de cortes, perfurações, queimaduras, máquinas, eletricidade, químicos, através de ácidos e álcools, e biológicos, através de contaminação. Então, vamos lá. O físico podem ser o ruído. Lembra que eu falei que o dentista envelhece surdo? Porque a gente diariamente na clínica odontológica fica ouvindo o barulho da turbina. E se essa turbina não tiver com a boa manutenção, não tiver com um barulho adequado, baixo, porque né, quando ela está quebrada, quando ela está com algum problema de rolamento, ela vai fazer mais barulho, né? A gente vai ter excessos de ruídos. Outra coisa importante é o compressor. O compressor ele faz muito barulho. Para quem não conhece, o compressor é o que faz movimentar, né? Faz entrar ar na cadeira odontológica para que o sugador funcione, para que minha turbina funcione, para que saia ar na seringa tríplice. Então, esse compressor ele tem que ficar distante da cadeira odontológica. Ele tem que ficar distante do lugar que eu trabalho, porque senão eu vou ter um excesso de ruídos toda vez que eu começar a trabalhar. E isso é péssimo. Radiação. Bom, a gente está numa matéria, né, que fala de radiologia, que é uma matéria que vocês vão treinar técnicas radiográficas intrabucais. E a gente tem que saber que a gente pode correr um risco físico se não seguir as medidas de biossegurança adequadas. Vibrações também são risco físico. Materiais pérfuros cortantes e o ultrassom. Bom, essa perda auditiva induzida por ruídos, chamada de PER, é uma das mais comuns entre cirurgiões dentistas, tá? As medidas preventivas, a gente pode utilizar protetor auricular, óculos de proteção, avental de chumbo, no caso da radiação, ambiente sempre iluminado, arejado, caixa acústica para o compressor, ou seja, lembra que eu falei do compressor? Ou ele tem que estar muito longe, ou ele tem que estar dentro de uma caixa que barre aquele barulho dele. Radiação. Sempre que um tecido vivo é exposto à radiação ionizante, há algum tipo de dano que pode ser reparado ou não. A gente tem que sempre tomar muita cautela com radiação, tá? Toda cautela é pouca. E aí, para os nossos pacientes, a gente tem esse colete chamado colete de chumbo, que vai para o corpo, e a parte que vai para a tireoide, que é essa parte menorzinha que vocês estão visualizando aqui. Aqui na nossa manipulação, né, para a gente fazer a radiografia do nosso paciente, ele vai estar protegido com o colete de chumbo e o colete para proteção de tireoide, que é esse daqui, tá? Sem esse colete, a gente não pode fazer radiografias, viu? O dentista, como é que faz, gente? A gente faz assim, como tá mostrando nessa imagem? Não. Isso aqui é irregular, tá? A gente tem que fazer a tomada radiográfica do nosso paciente, que inclusive no desenho tá sem o colete de chumbo, não é mesmo? Tá tudo errado. E a nossa proteção é chamada de biombo de chumbo. A gente pode ficar atrás desse biombo ou
A parede que a gente tem no consultório odontológico, ela tem que vir uma parede protegida por chumbo. Aí o próprio, né, quando você for fazer a sua clínica, você já pode chumbar a sua parede, ou, menos custoso talvez, comprar esse biombo de chumbo para você ficar atrás dele, porque vai ser a sua proteção, tá? Iluminação também é um risco, sim. No consultório odontológico, a iluminação é um agente físico causador de transtornos ao profissional, quando não projetada adequadamente, causando uma visão cansada, fato este relatado por muitos profissionais. Se, por exemplo, você está usando um fotopolimerizador, como a gente está mostrando aqui, sem aquele óculos de proteção laranja, que barra a sua visualização, você, consequentemente, vai ter uma vista extremamente cansada, você vai ter uma vista danificada a longo prazo. E no mesmo dia, inclusive, você já vai ver que não está enxergando direito, porque essa luz é muito forte. Outra coisa importante é se você não iluminar, né, de forma adequada a cavidade bucal. Se você tem um foco que não funciona direito, porque você vai ter que forçar suas vistas. Você sabe que a cavidade bucal já é pequena, é escura, é de difícil visualização. A gente tem os componentes da cavidade bucal pequenos, então não é uma coisa tão fácil de ser visualizada. E a gente está com pouca iluminação, a gente vai estar forçando as nossas vistas diariamente se a gente não tiver um foco adequado, tá? Que é aquela luz da cadeira odontológica, para quem não sabe. O ruído que eu citei, né? O compressor de ar, o sugador, turbinas de alta rotação. E eu digo sugador porque, para mim, por exemplo, que faço cirurgias, o sugador cirúrgico, ele é muito barulhento, muito. Então, quando acaba a cirurgia e desliga o sugador cirúrgico, nossa, dá um alívio tremendo. Então, a gente se expõe demais. De fato, por vezes, a gente tem que usar um tamponador de ouvido, um protetor auricular, tá? Para poder evitar esses ruídos diários. Eu não estou dizendo uma coisa de vez em quando, a gente trabalha diariamente, todo dia a gente vai estar exposto a esse tipo de risco. Calor e ventilação. Bom, o consultório, ele exige que o ambiente seja confortável, né? Dificilmente a gente vai conseguir trabalhar num ambiente que não tem um ar-condicionado. Por quê? A gente está com todo um EPI, um aparato naquela região, né, para se proteger, com máscara, com touca, com jaleco, sapato fechado. E outra coisa importantíssima, independente do calor que você vai sentir, né, trabalhando em um ambiente que não tem ar-condicionado, é que ambientes mais quentes é mais propenso à propagação de infecções bacterianas, é mais suscetível. Então, é inadequado você ter um consultório odontológico que a refrigeração, que a ventilação esteja comprometida, tá? Risco químico, vamos lá. Inclui qualquer substância ou composto que possa ser absorvido através da pele, vias aéreas ou digerido. Isso podem ser poeiras, fumo, gases, vapores. E as medidas preventivas que a gente pode usar como dentista para evitar risco químico nosso, limpeza do ambiente com pano úmido e com degermantes, com desinfetantes, né? Uso de EPIs, que eu já falei para vocês, que são equipamentos de proteção individual, armazenamento correto de materiais, dentre eles, por exemplo, o amálgama. Vamos lá. Esses materiais aqui, todos que eu estou citando, por exemplo, peróxido de carbamida, né? Glutaraldeído, hipoclorito de sódio, que é a Quiboa, o nosso acrílico, para quem nunca viu isso daqui na vida ainda, são materiais odontológicos que a gente usa no dia a dia na clínica e pode usar, mas que se a gente não tiver devidamente protegido, a gente pode estar criando um risco para nós, o quê? Um risco químico. O álcool, por exemplo, pode levar a irritações oculares e irritações nasais, dor de cabeça, irritação e ressecamento da pele. O éter, que a gente também usa às vezes na clínica, faz irritação nasal, perda de apetite, cefaleias, tonturas, excitação, seguida de sonolência e ressecamento da pele também. Ó, o talco e o látex da nossa luva, né? A luva que a gente utiliza
para fazer os tratamentos odontológicos, né? Aí a gente pode ter alergias cutâneas, pode dar asma a pacientes hipersensíveis e pacientes mais graves pode dar anafilaxia, que é uma alergia muito mais grave ainda. Quando eu começo a operar com luva cirúrgica, por muito tempo, a minha mão fica extremamente empolada, cheia de bolinhas, porque a luva cirúrgica com talco, né, o látex dela e o talco, deixa a minha mão ressecada e empolada, começa a dar uma alergia inicial. Então, às vezes, vocês precisam substituir a luva que vocês estão usando, caso dê alergia na mão de vocês. Paraldeído e formal são substâncias muito fortes. Essa daqui é para desinfecção de superfícies, né, que tenham algum tipo de substância orgânica. E o formal que a gente utiliza para biópsia. Eles podem dar alergias, lacrimejamentos, alterações pulmonares, náuseas, cefaleias e até neoplasias. Muito cuidado na manipulação. Metilmetacrilato ou acrílico. Eu passei um ano inteiro fazendo próteses, né, cranianas de face com acrílico e eu sentia o quanto me dava dor de cabeça, dor no olho e tontura. É muito forte. E mesmo que você esteja num ambiente arejado, mesmo que você esteja com máscara e com proteção, o cheiro do acrílico, para quem já sentiu, para quem já teve contato, é muito forte. Geralmente, o cheiro de alguma coisa, né, entrei no ambiente, você acostuma depois de um tempo. Passam uns 10 minutos, 20 minutos, você nem percebe que tá aquele cheiro forte. Acrílico, não. Acrílico, você fica 2, 3 horas, o cheiro tá lá e você tá percebendo que aquele cheiro tá lá. De tão forte e irritante que ele é. Então, muito cuidado. O amálgama. A amálgama é um material de restauração de cavidades dentárias. Bom, ele é feito, né, ele tem uma parte dele, uma composição dele, que é composta de mercúrio. E o mercúrio, o vapor do mercúrio, ao ser inalado, pode causar intoxicação e danos ao sistema nervoso central. Pode dar ansiedade, desânimo, depressão, insônia, tremores, hipertensão arterial, arritmias cardíacas, alergias, gingivites crônicas, quando a gente deixa uma manipulação de forma inadequada no nosso paciente. Muita cautela na manipulação do amálgama, tá? E lógico, a gente tem que estar devidamente protegido e o nosso paciente com isolamento absoluto. Aqui, na nossa clínica odontológica de propedêutica, né, que a gente vai atuar na prática, a gente vai lidar com esses tipos de substâncias, revelador e fixador, que se a gente não tiver devidamente paramentado, a gente pode estar correndo risco químico. Então, muito cuidado, porque são substâncias fortes, de cheiro forte, são substâncias que podem, né, irritar as mãos. Então, a gente tem que tomar cuidado na manipulação, tá? Para não sofrer nenhum tipo de risco químico. Risco biológico, professora, vamos lá. Esse é um dos mais problemáticos, um dos mais importantes no consultório odontológico e na nossa prática, né, odontológica, que a gente tem que e deve reduzir os riscos. Por quê? Bom, porque esses riscos são riscos de hepatite A, hepatite B, C, tuberculose, vírus, herpes, meningite, influenza, estafilococos, cabiose, o nosso coronavírus. Esses riscos biológicos é disso aqui que eu tô falando, tá? Risco de você se contaminar com algum tipo de patógeno, algum tipo de micro-organismo. Como é que a gente, né, pode evitar? Fazendo isolamento absoluto do paciente, seringa tríplice com spray, higiene, né, prévia da cavidade oral. O que é isso? Quando meu paciente chegar, eu posso pedir para ele fazer um bochecha com clorexidina a 0,12%? Sim, porque eu estou diminuindo a quantidade de patógenos da cavidade bucal dele, a quantidade de micro-organismos. EPI vai ser citado até o final dessa aula, isso aqui. As agulhas não devo encapar, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com essas agulhas. Eu vou mostrar a forma correta da gente fechar elas. Caixa de pérfuro cortante até 2/3 do limite do total. A caixa de pérfuro cortante é aquela caixinha amarela, que eu vou trazer aqui para vocês visualizarem depois, na qual você faz o descarte de materiais perfurantes, pérfuro cortantes. Por exemplo, a agulha, a lâmina de bisturi,
quando você termina algum tratamento cirúrgico, precisou utilizar, você tem que descartar esses materiais em uma caixa chamada pérfuro cortante. Mas você não pode colocar até o seu limite, até o topo. A gente tem que colocar até a linhazinha que tem na caixa, dizendo que é o limite do total, né, dessa caixa. Porque se a gente enche aquela caixa, ela já vira um risco. Higiene das mãos, cabelos presos, desinfecção, esterilização. Vamos falar de tudo isso aqui com calma, tá? As formas da gente evitar risco biológico. E aí, ao que a gente pode correr risco? Risco de quê? Desse tanto de coisa e muito mais. Esse é só um exemplo de infecções com algum tipo de patógeno, viral, ou bacteriano, ou fúngico. Bom, aí a gente tem as classificações dos riscos. O risco ele pode ser classificado, né? Risco biológico, ele pode ser classificado em classe 1, 2, 3 e 4. E aí a gente tem um ausente ou muito baixo, né? Tanto para o indivíduo quanto para a comunidade. A infectividade daquele patógeno é baixa, tá? E um exemplo é Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria na qual ela tem um baixo risco de propagação, de infectar. O risco 2, classe 2, ele é moderado para o indivíduo. Agora, para a comunidade, é ausente, ou seja, o indivíduo ele pode até pegar, mas essa propagação em comunidade é deficiente. Ok, então ele tem baixo risco, esse tipo de patógeno. Dispõe-se de medidas terapêuticas profiláticas e eficientes, né, no caso de infectividade. E um exemplo básico de classe 2, né, é o vírus da febre amarela. Classe 3 a gente está lidando com patógeno de alto risco de contaminação e de infecção do indivíduo que está atuando naquele paciente. Para a comunidade, é um risco limitado, mas existe. E aí, a gente pode propagar de indivíduo para indivíduo e tem que ter medidas terapêuticas de profilaxia. Um exemplo, o vírus da encefalite. O HIV, por exemplo, também. Aí, classe 4, ele tem risco elevado de contaminação para o indivíduo e risco elevado de contaminação para a comunidade. Ele é um patógeno de fácil propagação, não vai existir medidas profiláticas e terapêuticas que vão conseguir burlar, que vão conseguir conter ele de forma adequada. Ele vai passar de alguma forma, ele vai se propagar de alguma forma. Um exemplo, o vírus Marburg e o vírus Ebola. E aí a gente falando, não sei como é que eu tiro esse negócio daqui. A gente falando, né, de classificações de risco, de vírus, né, de patógenos, classificações de risco biológico, a gente tem agora na nossa realidade o Covid-19, que ele está, né, adentrando nessa classe de risco tipo 4, que é um alto risco individual e também para a comunidade. Ele inclui o quê? Agentes biológicos com grande poder de transmissibilidade por via respiratória ou de transmissão desconhecida. Até o momento não há nenhuma medida profilática ou terapêutica eficaz contra as infecções ocasionadas por estes. Isso quer dizer o quê? A gente não tem vacina, a gente não tem remédio definido, causam doenças humanas em animais de alta gravidade, com alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente. Essa classe inclui principalmente os vírus. Aí ele fala vírus ebola e eu trouxe pra gente o quê? Covid-19. Ele tá em risco que é tipo 4. E aí eu quis trazer para nossa realidade, né? Eu quis atualizar essa aula para a gente ver como é que as clínicas, isso aí são fotos do Instagram, né? De clínicas odontológicas de Salvador, a qual eles estão fazendo tratamentos de urgência, que é permitido para os dentistas, tá? A gente não é limitado, a gente não está proibido a fazer tratamento de urgência odontológica, mas devidamente paramentado. O que é isso? A gente pode usar a máscara de acrílico, a máscara N95, um óculos interno. Esse macacão é muito interessante, porque de fato ele protege o cirurgião dentista. Colocar luvas, óbvio, né? Tem que existir na hora do tratamento. Sapato fechado, de preferência com o pró-pé no sapato. E esse macacão, ele tem que ser lavado de um paciente para outro,
desinfetado de um paciente para outro com hipoclorito, ele tem que ser trocado de um paciente para outro, porque obviamente a gente vai estar levando contaminação cruzada que a gente não quer, tá bom? Deixa eu só ver se eu consigo tirar um negócio que aparece aqui. Agora saiu. Voltando. Deixa eu ver se projeta. Não vai projetar para você. Por enquanto tá tudo bem, pessoal. Tá dando para acompanhar. Tô falando Sim, pausado. professora. Obrigada. Tá dando para entender, sim. Vamos lá. Bom, para quem nunca teve contato com a cadeira odontológica, a gente tem que levar em consideração biossegurança de todo o equipe, tá, pessoal? E aí, quando a gente pede para você comprar esses saquinhos de sacolé, que aqui em Itabuna se chama saquinho de juju, eles são saquinhos para proteção da seringa tríplice, proteção do micromotor, proteção da turbina. Por quê? Porque esses instrumentais vão entrar em contato direto com a cavidade bucal. Mas a gente não pode ficar esterilizando toda hora isso aqui de um paciente para o outro. Isso aqui, por exemplo, a seringa tríplice, ela é acoplada na cadeira odontológica, ela não sai. Então, esses artigos da qual a gente não pode esterilizar com frequência, nem tirar para esterilizar, a gente tem que ter um meio de evitar contaminação. E aí a gente usa esses artigos, né? A gente usa o saquinho de sacolé, a gente usa filme PVC, o famoso Rolopac, para cobrir a cadeira odontológica por completo, em todas as regiões que eu estiver atuando. O campo, que é aquele paninho, aquele papelzinho impermeável que a gente coloca na nossa bandeja da cadeira odontológica. Tudo isso é para manter uma biossegurança adequada, tá? Mostrando, a gente pode usar tanto saquinho de sacolé aqui, que é no lugar que a gente pega o foco, quanto o próprio filme PVC. Aqui, ó, nossas canetas de alta rotação em baixa, acopladas, né, na cadeira odontológica, seringa tríplice, o campinho de papel, tudo isso tem que estar muito limpo, desinfetado, tem que ter uma limpeza adequada para depois você colocar esses equipamentos de proteção, tá? Aqui, por exemplo, mostrando como a gente tem que fazer em atendimentos clínicos. E aí, outra coisa que acontece, né, em casos de risco biológico, lembra que risco biológico, a gente tem inoculação de algum tipo de patógeno na gente, seja por via aérea, seja por via conjuntiva, por mucosa, ou até pelo sangue. Essa perfuração, a gente tem que ter sempre muita cautela, porque a gente trabalha com muitos instrumentais pérfuro-cortantes. Então, todo cuidado é pouco, tá? Se a gente estiver afobado, apressado, sem cuidado, a gente pode se perfurar e aí levar uma possibilidade de contaminação biológica. Outra coisa que também a gente não pode fazer, lembra que eu falei de encapar a agulha da seringa de anestesia, seringa Carpulli? Quando a gente encapa essa agulha dessa forma, né, que ela tem uma capinha de proteção, a gente tem um alto risco de se perfurar. Mas se a gente deixa a capinha na nossa bandeja e vai com a agulha, né, ao encontro dela, a gente tem menos risco de se perfurar, obviamente. Então, essa forma é incorreta, ali é adequada. Aqui é incorreto, aqui é adequado. Estão percebendo, né? Como a gente pode evitar esse tipo de contaminação, esse tipo de perfuração. Que, inclusive, a gente está tendo dois tipos aqui. Um risco físico, que é o de se cortar e se machucar, e um risco biológico, que é de inocular algum tipo de micro-organismo no nosso corpo. Então, não encape agulhas, tá? De forma direta. A gente, se for encapar uma agulha, é assim, tá? E aí a gente tem que lembrar uma coisa importante. Existem vias de infecção. O nosso paciente pode me contaminar, mas eu também posso contaminar meu paciente. Se, por exemplo, eu furei meu dedo com uma agulha, né? Eu tô anestesiando, furei meu dedo com agulha, mas a agulha estava estéril.
eu ainda não tinha nem anestesiado o paciente. Ah, tá de boa, posso anestesiar o paciente porque não tem problema. Não, pelo amor de Deus. Se você furou seu dedo, a agulha tá estéril, você não usou no paciente ainda, descarte essa agulha. Por quê? Porque você pode contaminar seu paciente com alguma coisa sua, seja lá o que for. Então, não pense só que é só seu paciente que pode te contaminar, tá? O profissional também pode contaminar o paciente, muita cautela, tá? Outra coisa que pode acontecer, o pessoal auxiliar ficar ou ser contaminado por algum tipo de atuação. Então, essas vias que a gente chama são vias de infecção. E aí a gente tem que fazer para evitar a nossa imunização, né? Influenza, hepatite. Eles estão agora, né, divulgando a vacinação da influenza. E quem puder, tome logo essa vacina, que é, né, que a gente tem que fazer de preferência anualmente. A gente tem a própria... Aqui vocês já devem ter vacinado, que é uma vacinação de quando a gente é criança, né? A parte de sarampo, cachumba e rubéola, difteria e tétano. Hepatite B, vocês têm a obrigação de tomar vacina. Todos os nossos EPIs, né, todos os nossos equipamentos de proteção individual vão evitar que a gente sofra algum tipo de risco biológico. Aí eu citei para vocês algumas falas minhas sobre limpeza, desinfecção. Vamos lá, vamos destrinchar esses termos para a gente não falar de forma inapropriada, tá? A limpeza, ela vai ser a remoção mecânica das sujidades, com o objetivo de reduzir a carga microbiana, a matéria orgânica e os contaminantes de natureza inorgânica, de modo a garantir o processo de desinfecção e esterilização. E a manutenção de vida útil do artigo. Ela deve ser realizada em todo o artigo exposto ao campo operatório. Existem dois tipos de limpeza, uma limpeza manual e uma limpeza mecânica. Como é que funciona a manual? Bom, a manual é o procedimento realizado manualmente com remoção da sujidade por meio de ação física aplicada sobre a superfície do artigo, utilizando escova de cerdas macias, cabo longo, escova de ácido para as brocas, né? Vocês vão usar, por exemplo, no paciente de vocês, alguns instrumentais. Esses instrumentais, eles vão precisar ser estéreis, mas antes de você esterilizar esse material, ele tem que ser limpo. Aí a gente vai ter, por exemplo, agentes químicos como o glutarodeído, que pode nos auxiliar. A gente bota, né, uma escova daquelas de limpar as coisas. Dessa escova eu boto o glutarodeído, faço a limpeza do meu material. No caso de brocas cirúrgicas ou brocas de polimento, ou seja lá o que for, qualquer broca que a gente queira utilizar para cavidade bucal, a gente deve usar escovas de aço. Por quê? A escova de aço, ela vai limpar de forma adequada aquele metal. A escova de limpeza de lúmen, pia com cuba profunda, específica para este fim e preferencialmente com torneira com jato direcionável, detergente água corrente, levando em consideração que você pode usar tanto o detergente quanto o glutarodeído que eu citei, tá? Só que o glutarodeído é mais forte. A limpeza mecânica, ela é um procedimento automatizado para remoção de sujidade por meio das lavadoras com jatos de água ou lavadoras com ultrassom de baixa frequência. E elas vão operar em diferentes condições de temperatura e tempo. Aqui é na mão, aqui é com a máquina, tá? Tá, falei de limpeza. Limpeza você vai tirar aquele grosso, vai tirar a sujeira. E desinfecção quer dizer o quê, professora? Bom, desinfetar é uma forma de definir um processo físico ou químico que vai eliminar a maioria dos micro-organismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos. Por quê? Porque esporos bacterianos, eles não são desinfetados, eles não saem apenas com a desinfecção, Eles vão sair com a esterilização, ok? Então, bactérias esporuladas, elas só são eliminadas com a esterilização. Por isso que a desinfecção, ela não vai resolver o nosso problema. A gente não pode simplesmente pegar o material odontológico que eu utilizei em cavidade bucal do meu paciente e passar um álcool. E simplesmente utilizar de um paciente para outro. Por quê? Porque existem micro-organismos esporulados que eles não vão sair dali daquela superfície se não for esterilizado, tá?
E quando é que eu falo de desinfecção, professora? A superfície inanimada na qual eu não posso esterilizar, como, por exemplo, aqui, as cadeiras odontológicas, eu posso passar álcool 70 nelas para depois jogar um Rolopac em cima, né? Toda essa parte de cuspideira, essa parte de foco, o nosso equipo, ela tem que ser desinfetada. O termo adequado para superfícies inanimadas é desinfecção. Não para a mão. A mão, a gente não faz desinfecção. A mão, a gente chama de desgermação, tá? Voltar. E, claro, isso aqui a gente vai ter que esterilizar. Existem diversos produtos para desinfecção que devem possuir registro junto ao Ministério da Saúde e necessitam ser avaliados com relação ao custo, benefício, eficácia e artigo de desinfecção. Dentre eles, a gente tem álcool para superfícies, álcool 70, e o hipoclorito de sódio, que a gente utiliza. Antigamente, a gente utilizava o glutaraldeído para instrumentais e formaldeído. Mas para superfícies, eles já não são mais utilizados, tá? São muito tóxicos, eles deixam, além de muito odor, eles têm um poder de... Eles demoram muito para começar o efeito de desinfecção, então eles já foram cortados desse processo de desinfecção das superfícies. Então a gente ou usa álcool ou hipoclorito, tá bom? Que é o hipoclorito de sódio, você sabe, né? Que voa. E outra forma de se proteger de riscos, né? De riscos biológicos ou físicos, é o EPI, que eu já citei para vocês, equipamentos de proteção individual. São quaisquer meios ou dispositivos destinados a serem utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde ou segurança. Vamos lá. Os EPIs, a gente tem as luvas, a máscara, os óculos de proteção, o jaleco, gorra, touca e sapato fechado. Bom, as luvas, a gente tem 3 tipos. Luvas de procedimento, que são essas de látex mais fina, utilizada corriqueiramente em procedimentos simples. Seu uso é obrigatório e deve ser trocado de paciente para paciente, tá? As luvas cirúrgicas, ela é utilizada somente em ambiente cirúrgico, como exodontia, por exemplo, e é uma luva estéril. Ela vem nesse saquinho e você só pode abrir ela depois que sua mão está desgermada, depois de ter feito uma lavagem adequada da sua mão e você já tiver com o seu pijama cirúrgico para poder colocar ela por cima, tá? E as luvas de borracha, elas são mais robustas e fortes, que vão servir para poder fazer o quê? A limpeza dos materiais para depois serem esterilizados. Então, como a gente trabalha com material perfurocortante, quando a gente for limpar esses materiais, a gente não pode estar com a luvinha dessa, porque a gente pode se machucar. Então, a gente vai com uma luva de borracha, tá? Outra coisa que a gente tem que utilizar como equipamento de proteção individual, o gorro ou a touca. Ele é uma barreira mecânica contra a possibilidade de contaminação por secreções, aerosóis e produtos, além de prevenir acidentes e evitar a queda de cabelo nas áreas do procedimento. Deve ser preferencialmente o quê? Descartável. Cobrir todo o cabelo e as orelhas e ser trocado sempre que necessário ou a cada turno de trabalho. A gente não pode simplesmente pegar a touca de hoje e usar amanhã, ok? Pelo amor de Deus. E aquelas toucas de pano bonitinhas que a gente utiliza, elas têm que estar lavadas. Não adianta eu ficar usando e reutilizando ela por vezes, porque senão eu tô levando contaminação de um lado para o outro. Bebeu a água aqui, senão a voz vai embora. Vamos lá. Máscara. Tão falado hoje em dia para a gente utilizar, fazer máscara de pano, usar máscara NFF, N95 e por aí vai. Bom, as máscaras devem ser descartáveis, tá? De filtro duplo e tamanho suficiente para cobrir completamente a boca e nariz. Não esqueçam do nariz, permitindo a nossa respiração normal e não irritando a pele. Elas devem ser descartadas após o atendimento de cada paciente ou quando ficarem umedecidas. Se, por exemplo, você está com alguma rinite, tipo a minha, a sua máscara provavelmente vai ficar umedecida com 30 minutos. E depois de umedecidas, ou seja, depois que ela ficou um pouco molhada,
descarte, ela não vai ter efeito de barreira, ela não vai conseguir proteger você, tá? Geralmente essas máscaras, né, elas funcionam bem, com a eficácia adequada por 2 horas. Então, se por algum acaso você estiver utilizando ela por mais de 2 horas, descarte também. Óculos de proteção. Bom, é bem óbvio, né? Ele vai proteger os olhos das secreções, aerosóis e produtos químicos utilizados em procedimentos odontológicos e na limpeza e desinfecção de artigos, equipamentos ou ambiente. Ele vai proteger a nossa conjuntiva ocular. E não subestime, viu? É muito comum a gente pegar a conjuntivite por conta de não estar utilizando óculos de proteção. Aqueles aerosóis produzidos, né, por uma turbina de alta rotação, eles podem ir a 1,5 m de distância. Então, se você está ao lado da boca do seu paciente e não está com óculos de proteção, seu olho vai sujar com alguma gotícula e seu olho vai sujar com algum tipo de micro-organismo da cavidade bucal do seu paciente. Bom, eles devem possuir essas barreiras laterais de preferência, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Para poder não entrar nada pela lateral do seu olho. Transparência, óbvio, você precisa enxergar de forma adequada. Ser de fácil limpeza e confortáveis, porque isso aqui, se machuca a orelha, meu amigo, ninguém fica, tá? Bom, o jaleco é uso obrigatório, tá? É importante frisar que às vezes os alunos eles querem estar com roupa branca e achar que a roupa branca vai resolver o problema, né? E vai substituir o jaleco. E não substitui. O jaleco de vocês é o uniforme de vocês das práticas clínicas e ele vai vir com o brasão da Unime, com o nome do aluno. Então, tem que ser uma farda adequada e de uso obrigatório pelo simples fato que ele é um importantíssimo equipamento de proteção individual, tá? Deve ser usado fechado durante todos os procedimentos. É importante frisar que aqui a gente não tá com a gola padre para cima, mas a gola padre é basicamente, é tipo a minha blusa aqui, ó, para quem não viu, a gola padre ela vem até aqui em cima, entendeu? Então, para dentistas, não adianta tentar ser bonitinho e botar aqueles jalecos abertos. Se a gente quer uma proteção de forma adequada, né, ideal para odontologia, tem que ser a gola chamada padre, tá? Para quem não sabe, anota. Deixa eu compartilhar minha tela. Fora que tem aqueles que saem passeando na rua de jaleco, né? Aí é muito bom, né? Aí é zero biossegurança. Aí só Deus na causa para proteger ele e as pessoas ao redor dele. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? E acontece muito, viu? Outra coisa que acontece também, deixa eu até sair um pouquinho aqui dos slides, né? Que fica tão cansativo. Outra coisa que acontece muito é, tirei o meu jaleco, carrego no braço, jogo no carro, levo carregando pelo ambiente, vou pro ônibus com o jaleco na mão. E não é assim que a gente tem que fazer, porque o jaleco ele é algo que está contaminado. Se você atendeu algum paciente, aquele jaleco já está contaminado com alguma gotícula de saliva daquele paciente, seja lá o que for. Algum micro-organismo está no seu jaleco, então aquele jaleco ele está contaminado. Então, a gente tem que tomar muita cautela com ele. Usar saquinhos específicos que a gente já coloca ali dentro. Chegou em casa, lavar separadamente das outras roupas. Porque ele é um equipamento seu que você não vai descartar como uma máscara, como uma touca. Então, você vai ter que lavar. E ele está contaminado porque você entra em contato direto com o seu paciente e aquele material ali você não vai jogar no lixo, você vai ter que lavar, tá bom? Então, muita cautela no manuseio do jaleco de vocês, tá? Vocês vão começar a prática de vocês com o paciente, vocês vão iniciar essa prática, então, às vezes, não sabem, de fato, né, como é que atua de forma adequada e aprendam. O jaleco de vocês, ele tem que sair da clínica para um saco, do saco lavar em casa de forma separada. Esqueçam de deixar jaleco pendurado nas coisas, deixar jaleco na cama, deixar o jaleco em cima da mesa de jantar. Por quê? Porque é como se fosse aquela máscara sua suja. É como se fosse uma luva suja. É a mesma coisa, é porque a gente não consegue visualizar a sujeira dele às vezes, mas ele está contaminado, tá? Vamos lá.
Bom, ele tem que ter manga longa, né? Como a gente tá vendo. A nossa manga tem que vir até o punho. Gola, padre. O punho tem que ser de forma fechada. Pode ser desse frestão, né? Pode ser de elástico ou pode ser de botão, mas que esteja de forma adequada, não fique folgada no punho, tá? A cor branca e utilizar a paramentação apenas no interior da clínica. Óbvio, não posso sair da clínica todo paramentado, senão estou contaminando a minha paramentação e contaminando o ambiente fora. Bom, por que a cor branca? Alguém sabe? Ninguém sabe? A de sangue vai mostrar logo. Exatamente. Gotículas, né, de sangue, principalmente quando a gente manipula, né, gotículas de sangue, a gente consegue visualizar melhor qual foi o lugar que foi contaminado. Isso serve para nossa roupa também, tá? Por que que a roupa é branca, professora? Para visualizar melhor as sujidades e os lugares de contaminação, as gotículas de sangue, tá? Não é à toa que foi escolhido branco. Ele tem uma fundamentação. E os acessórios, pessoal? A gente tem que usar, a gente pode usar? Esqueçam anéis, pulseiras, relógios. Por quê? Porque eles vão ser potencialmente contaminados também, tá? Se você tá com isso daqui, mas tem um relógio aparecendo aqui, esse relógio vai estar contaminado, tá? Você tá com a luva e dentro dessa parte interna você tem um anel, essa região que deveria estar mais limpa, porque a gente lava a mão, né, antes de colocar a luva, vai ter algum foco de contaminação a mais. Eu acho que vocês estão me vendo, mas vocês não estão me vendo, fazendo umas mímicas aqui. Toda equipe deve apresentar as unhas aparadas, meninas, e usar produtos de higiene pessoal, de odor suave. Os ferimentos em áreas expostas, principalmente nas mãos, a gente deve proteger com band-aid ou esparadrapo, tá? Muito cuidado, então, com isso daqui, porque vocês esquecem e vocês perdem nota em biossegurança, viu? Classificação de risco biológico, como eu já citei para vocês, 1, 2, 3 e 4. Na cavidade bucal, a gente tem, por exemplo, Escherichia coli, 2, Staphylococcus aureus, o nosso famoso Staphylococcus aureus. 3, HIV, que pode estar sendo inoculado da cavidade bucal para a gente. E o 4, os próprios vírus, né, de febres hemorrágicas e etc., que da cavidade bucal para a gente também é muito fácil. Então, cuidado. A avaliação de risco serve para orientar a gente quanto à infectividade, patogenicidade e possibilidade de tratamento de um patógeno. E também se esse patógeno é transmissível, se ele está causando muita morbidade, muita mortalidade, e a gente saber a epidemiologia desse patógeno. Então, essa classificação orienta a gente da gravidade de risco que aquele patógeno traz para a gente. Quando eu trago que o coronavírus, né, ele está na classe 4, ele tem um alto risco disso aqui tudo, de infectividade, patogenicidade, não tem tratamento ainda, né? Transmissibilidade, tratamento aqui é só esperar o vírus sair do corpo, né? A manifestação do vírus sair do corpo. Transmissibilidade altamente transmissível. E aí a gente sabe que quando ele está nesse grau de propagação, que virou pandemia, a gente tem uma classificação tipo 4. Fontes de infecção na odontologia. Bom, na odontologia existem duas fontes de infecção. O ambiente, que a gente está aqui, que pode estar totalmente sujo, e a fonte de infecção humana, o dentista, o paciente, auxiliar, tá? Tudo isso, dentista, paciente, auxiliar e todos os equipos e etc., se somam a serem fontes de infecção. Não pense que a fonte de infecção vai ser apenas seu paciente. Os instrumentais que você utiliza, se não tiver adequadamente esterilizados, é uma fonte de infecção para o seu paciente. O seu equipo, se não tiver devidamente desinfectado, é uma fonte de infecção para o seu paciente. Então, cuidado com isso, porque às vezes a gente só enxerga a via de lá. E às vezes a gente tem um paciente, por exemplo,
um exemplo clássico, né? Operei meu paciente, infeccionou. Operei outro paciente, infeccionou. Operei outro paciente, infeccionou. Gente, tem alguma coisa errada. A minha autoclave não deve estar funcionando direito. Alguma coisa nesse ciclo de desinfecção e esterilização está dando errado. Que meus pacientes estão infeccionando com frequência, não é mesmo? Então, a gente tem que tomar cuidado com as vias de transmissão, as portas de entrada. Lógico, a resistência do hospedeiro interfere, né? Se nosso paciente tem o sistema imunológico mais baixo ou comprometido. Doses de infectividade e presença do agente. E a gente tem que tomar cuidado, né, com as condutas adequadas após a gente se expor. Por exemplo, se eu me perfurei. Se eu me perfurei, né, furei meu dedo com o material que eu estava utilizando no paciente. Eu tenho que lavar com água corrente, com sabão, secar, utilizar algum tipo de antisséptico, PVPI, que é iodo ou clorexidina 2%, e procurar imediatamente um atendimento em até 48 horas acompanhando o usuário. Que é isso? Eu vou pegar meu paciente pela mão, vou eu e ele lá no pronto-socorro, para os dois fazerem os testes, que são os testes de DST, que são sorologias. A gente vai fazer sorologia para saber se meu paciente tem alguma coisa e para saber, caso, né, eu não saiba que eu tenho alguma coisa, para saber se eu peguei alguma coisa do paciente ou se eu tenho alguma coisa. A gente tem que fazer isso daqui por quê? Por precaução, tá? Às vezes ninguém tem nada, mas como houve uma via de transmissão, como eu perfurei o meu dedo, eu tenho que ter obrigatoriamente essa cautela e essa conduta, tá? Lembrando que hepatites são super fáceis de pegar, viu? Não utilizar produtos desinfetantes como, por exemplo, glucorito, glutaraldeído ou compostos fenólicos. E também não posso ficar provocando sangramento na área lesada. É muito comum o povo ficar, né, empurrando o dedo assim para poder sair bastante sangue, para poder sair o que entrou, mas isso é inadequado, tá? E óbvio, tem que fazer notificação compulsória. Perfurou o dedo, percebeu que sangrou, percebeu que você se machucou, foi um instrumental que estava sendo utilizado no paciente, isso deve ser notificado, tá? Infecção cruzada. O que é isso, professor? Bom, transmissão de micro-organismos que ocorrem entre paciente e equipe de trabalho e entre a equipe de trabalho dentro de um ambiente clínico. O processo é denominado infecção cruzada. Mas como é que ocorre transmissão entre pacientes? Bom, se você, dentista, fez um tratamento em um paciente, no outro paciente você não limpou sua cadeira, não trocou os saquinhos, você não trocou o Rolopac, você não passou nenhum álcool, você pode estar fazendo uma transmissão de micro-organismos cruzados de um paciente para outro. Outra coisa que pode acontecer, que eu já acho mais esdrúxula, mas pode acontecer, é materiais não estéreis. Acabou o jogo clínico, né? Que é a pinça clínica, o espelho e a sonda exploratória. E eu usei um paciente. Eu vou pegar aquele jogo clínico que eu usei um paciente, porque já acabou, né? Desinfetar com álcool e vou utilizar em outro paciente que chegou. Esqueçam fazer isso pro resto da vida de vocês. Nunca façam isso. Por quê? Porque a desinfecção, ela não tira patógenos esporulados. Então, você pode estar criando uma infecção cruzada de um paciente para outro paciente, tá? E como pode ocorrer a infecção cruzada? Já expliquei. Existem alguns tipos, né? Contaminação orofecal, higienização inadequada das mãos. Não lavei a mão direito, né? Correta lavagem da mão, remoção de relógios, pulseiras e anéis. Tudo isso pode fazer contaminação orofecal? Pode. Exposições em mucosas, respingos na face, envolvendo olho, nariz e boca. E aí, nosso paciente pode nos contaminar se a gente não tiver com os equipamentos de proteção individual. Exposições percutâneas. Aí são lesões provocadas por instrumentos perfurantes e cortantes, que eu já citei para vocês. E pode levar a infecção cruzada, por exemplo, do paciente para o dentista. E se você se perfurar e for fazer alguma coisa no paciente com aquele material que você se perfurou, você está fazendo contaminação cruzada de você para o paciente. Aí é que a gente vai orientar a higienização das mãos de forma adequada. Bom, a gente tem que abrir a torneira, o ideal é que a torneira da odontologia da sua clínica
seja uma torneira acionada de uma forma que você não precise ficar pegando nela. Ela, de preferência, seja acionada pelo pedal, pelo pé. Abrir torneira, lavar a mão, passar o sabão, lavar todas as faces da mão, tá? De forma adequada, tanto dorso como palma, entre dedos. Friccionar de forma adequada, segurando os dedos com movimentos de vai e vem e vice-versa. Fazer a forma, né, de fricção das polpas digitais das unhas das mãos, direita e esquerda, de forma adequada. E secagem das mãos. Isso é para você colocar o seu jaleco e colocar a sua luva de látex simples para procedimentos clínicos normais. Em caso de cirurgias, vocês vão aprender na disciplina de cirurgia. A gente tem uma forma de acionar, né, a torneira através do cotovelo, porque eu não posso pegar com a minha mão essa região que está contaminada, sendo que eu estou fazendo a limpeza da mão, tá? Então, caso você não tenha um pedal, esse daí é de pressão, você vai com o cotovelo. Em caso de cirurgia, a antisepsia das mãos é com bucha de clorexidina ou iodo. Bom, essa bucha, deixa eu ver o que é esse aqui, essa é a explicação. Essa bucha, ela vem com uma parte fofinha, né, e uma parte que vai fazer a penetração das unhas, que é uma parte com a camada mais forte. Essa daqui que eu tô mostrando para vocês é uma bucha de degermação das mãos cirúrgica com iodo, por isso que ela tem essa cor amarela. Quando a gente compra essa bucha com clorexidina, ela vem transparente, essa corzinha aqui fica branca, tá? E aí, ela faz essa sujeira mesmo quando é com iodo, viu? Primeiro a gente lava a mão com a água, depois a gente vem com essa parte que eu te falei, né, que vai ser para as unhas, que é a mais grossinha da bucha, para poder fazer a limpeza das unhas. E a gente vai fazer o passo a passo, né, de degermação unha. Não sei se vocês me veem, mas vamos lá. Deixa eu botar aqui. Me veem agora? Dei só um hello aí. Sim, professora. Obrigada. Porque o passo a passo está com a sequência meio inadequada, mas vocês vão ver isso depois de forma adequada na prática de vocês cirúrgica, né? Vai fazer a degermação das unhas, depois a gente vai para entre dedos, palma, dorso, antebraço, sempre no sentido de cima para baixo, não de vai e vem, porque de vai e vem você vai trazer e levar, trazer e levar. E quando a gente faz no sentido único, eu vou só levar os micro-organismos e a sujeira para baixo, que é o que a gente quer. E aí depois vai para outra mão, unhas entre dedos, com a bucha, a parte de palma e dorso, antebraço, sempre no sentido único, lavo minhas mãos. Eu vou botar minha mão nessa posição para que a água caia e eu lave as mãos assim. Peguei, terminei, vou secar a mão com o quê? Se eu tô falando de cirurgia, eu vou secar minha mão com algum tipo de pano ou papel estéreo, tá? Não pode ser aquele papel que fica lá no negócio, não. Tem que estar estéreo. Aqui, por exemplo, a gente chama isso aqui de compressa. É um pano estéreo. Deixa eu projetar aqui para vocês. E aí a secagem é de cima para baixo, ou seja, da ponta dos dedos até o cotovelo, e não do cotovelo até a ponta dos dedos. Aí, gente, a gente tem os instrumentais, né, que a gente utiliza. E aí, eles são classificados também. Instrumentais críticos, semicríticos e não críticos. Os críticos, eles são utilizados em procedimentos de alto risco de desenvolvimento de infecções ou que penetram nos tecidos conjuntivos e requerem esterilização para uso. Os semicríticos, eles vão entrar em contato com as membranas das mucosas íntegras e pele, mas não integra. Por exemplo, espelhos, a gente tem as moldeiras, os condensadores. Eles vão entrar em contato, mas eles não penetram. Então, a gente chama de semicrítico, tá? Eles podem ser desinfectados? Sim, mas tem que ter uma desinfecção de alto nível, tá bom? Ou esterilização.
Os não críticos são os artigos utilizados em procedimentos com baixo risco de desenvolvimento de infecção associado ou artigos que entram apenas em contato com pele íntegra e requerem a desinfecção de baixo nível ou limpeza. E aí, nos não críticos, a gente não precisa, e não tem como, pelo visto, né, esterilizar, tá bom? Bom, vou citar para vocês esterilização, porque a gente utiliza ele para os críticos e em alguns casos a gente utiliza esterilização para os não críticos também. A esterilização é uma ação que combina temperatura, pressão, umidade, promovendo a termocoagulação e a desnaturação das proteínas das estruturas genéticas celulares. Qualquer micro-organismo que estiver naquele instrumental, ele vai ser desnaturado por termocoagulação, tá? A esterilização dos materiais tem como finalidade a destruição de todos os micro-organismos. Prof, deixa algum? Não. É a esterilização de todos. E ela pode ser feita pelos seguintes métodos: físico-químico, químico e físicos. Aí a gente tem um exemplo da estufa, que antigamente utilizava muito, mas o que a gente comumente utiliza hoje em dia é autoclave, que é esse aparelho aqui. A autoclave a gente usa na odontologia com muito mais frequência, tá? Em autoclave, os micro-organismos eles são destruídos pela ação combinada de temperatura, pressão e umidade e promove termocoagulação. Ela vai promover uma termocoagulação porque vai botar um calor úmido muito forte e aí vai fazer uma desnaturação das proteínas, tá? Quais são as vantagens? Maior segurança, menor danos aos nossos instrumentais, porque a estufa, ela, às vezes, estragava o instrumental da gente, menor tempo despendido, e as desvantagens, os materiais que são termosensíveis podem estragar, os não resistentes ao calor, materiais plásticos, podem estragar. O ciclo comum, geralmente, o tempo é de 3 a 4 minutos com a temperatura de 134, 15 minutos a 134 e 30 minutos a 121 graus Celsius. O passo a passo, a gente tem que pegar o nosso material que já está limpo, né? A gente limpou o material, está seco, vai colocar num papel chamado papel grau, que tem uma parte para cima que é transparente, meio azulado, e uma parte para baixo que é em papel mesmo, né? Então, é um empacotamento desse papel e vai selar, ou seja, esse papel tem que estar vedado, totalmente vedado, identificados e datados. Por quê? Porque a gente tem que saber a data que a gente colocou para esterilizar aquele material. Existe um prazo, né, da nossa esterilização. Então, a gente não pode deixar, tipo, vários meses aquele material ali, porque a gente vai ter que reesterilizar, tá? Utilizar a fita marcadora, é uma fita de marcação biológica, para poder mostrar que a nossa autoclave funcionou. Então, ela vai com uma cor e sai com uma cor escura depois da esterilização, para poder mostrar, né, que funcionou a esterilização. Porque senão a gente não ia ter certeza nunca de que funcionou. E não pode estar molhado quando sair. Quando sair da autoclave, tem que estar seco. Bom, é importante frisar outras coisas importantes para vocês, né? Que foi classificado os resíduos de saúde. Os resíduos que são potencialmente infectantes, os resíduos químicos e radioativos. Por quê? Você gera alguns resíduos na clínica odontológica e você tem que saber onde descartar e como descartar. Em que saco descartar, em que material descartar, porque às vezes a gente fica sem saber mesmo, então é obrigatório a gente saber, tá? As placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas, tecidos, bolsos transfusionais, contendo sangue, dentre outras, estão classificados no grupo A, de potencialmente infectantes. A gente tiver, por exemplo, uma gase com sangue, um tratamento que você fez que teve que jogar aquele algodão com sangue, com pus, isso é potencialmente infectante. Grupo B são os químicos, que são medicamentos apreendidos, agentes de laboratório, resíduos. Olha, se sobrar um pouco, por exemplo, do fixador, do revelador, que estão velhos, eles estão classificados como químicos do grupo B. A gente tem que saber o descarte adequado, tá? O grupo C, os radioativos, por exemplo, a próprio serviço de energia nuclear de radioterapia, a gente classifica como grupo C e tem que saber o descarte adequado. Grupo D são os comuns,
sobras de alimentos, do preparo de alimentos, resíduos das áreas administradas. E o grupo E, os pérfuro-cortantes. Os pérfuro-cortantes a gente tem que guardar naquela caixinha. Isso são gerenciamento de resíduos do serviço de saúde. É para qualquer profissional de saúde, tá? Pode ser hospitalar, dentista, seja lá o que for, a clínica, ela tem a mesma classificação para todos. Não é só para dentista isso daqui não, viu? A caixinha que eu citei para você de descarpac, de descarte de pérfuro cortante, ela é uma caixinha amarela que vem com isso aqui, ó, material infectante, e ela tem um limite, ela tem uma linhazinha, passou daqui não pode mais colocar coisa dentro, tá? Por quê? Porque ela vira extremamente cheia e contaminada e tem um risco, né, da pessoa que estiver colocando coisa se machucar. Aí tem esse saquinho branco, esse saquinho preto. O que é isso, gente? Infectante e lixo normal. E aí a gente tem os grupos citados e seus desenhozinhos, seus símbolos, né? Cada lixo, ele vai ter um saquinho com um símbolo específico. O radioativo tem isso daqui, tá vendo? E o acondicionamento, ou seja, o descarte. O acondicionamento inadequado, ele compromete a segurança do processo e o encárcere, né? Recipientes inadequados ou improvisados, pouco resistentes, mal fechados ou muito pesados, construídos com materiais sem a devida proteção, eles vão aumentar o risco de acidente de trabalho, sim. Os resíduos, eles não devem ultrapassar 2/3 dos volumes de qualquer recipiente. As recomendações gerais para qualquer tipo de profissional de saúde é que os sacos de condicionamento, eles devem ser constituídos de material resistente a ruptura e vazamento, impermeável, respeitando os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento, pelo amor de Deus, viu? Então, a gente tem os sacos que a gente chama, né, o saco preto para poder botar lixo comum. Eles têm que estar sempre em um lixo que a gente não pode ficar manipulando de forma inadequada, com pedal, para a gente não ter contato direto o tempo inteiro. Os sacos, eles devem estar contidos em recipientes de material lavável e resistente, né, à ruptura e vazamento, com tampa provida e sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistentes ao tombamento. Olha o tanto de informação para falar do lixo, tá? Essas são informações pertinentes para o lixo que a gente tem que ter. Resíduos líquidos. Bom, os resíduos líquidos, eles têm que ter acondicionados, eles têm que ser guardados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado. Ele deve ter um material resistente, rígido e que estanque de forma adequada, com tampa rosqueável e vedante. Por exemplo, sobrou um restinho que estragou lá do fixador do revelador. Eu tenho que descartar em um local que eu consiga proteger as pessoas, que quem estiver ali próximo não se contamine com aquele resíduo líquido, tá? Por exemplo, esse vidrinho de alto rosqueamento aqui em cima. Mas, é lógico, né? A gente tem os nossos descartes específicos para cada resíduo. Por exemplo, o A, que são resíduos potencialmente infectantes, está com sangue, com alguma coisa, as luvas que a gente usa, né, de procedimento direto no paciente, a gente tem aquele saquinho branco com esse desenhozinho de infectante, tá? E eles devem ser descartados em lixeiras revestidas com sacos brancos. B são os resíduos químicos, né? Os reveladores, fixadores, raio-x, aquele chumbo do raio-x que fica na película de revelação dada do filme do nosso paciente. Devem ser descartados em galões coletores específicos, olha o estilo do galão, tá? Os resíduos radioativos, como por exemplo cobalto e lítio, eles devem ser descartados em caixas blindadas e ó, com o símbolo de radioativo específico. Os resíduos comuns, saco preto, e aí vão ser fraldas, frascos, garrafas, qualquer coisa que não seja infectado, tá? Os pérfuro-cortantes, como eu citei, devem ser descartados em coletor específico. Para finalizar, gente, lógico que essa aula ainda tem muita coisa para vocês verem na prática.
né? Vocês estão, às vezes, tendo um primeiro contato agora com todas essas informações. Mas é interessante que vocês entendam uma coisa óbvia. Biossegurança, ela é universal. Essas classificações que eu estou trazendo aqui para vocês, A, B, C, D e E, são classificações que são interpretadas no mundo inteiro. Esses símbolos são símbolos universais, tá? Não é só para o Brasil, não é só para dentista. Em qualquer cadeia da área de saúde, em qualquer ambiente do mundo. Aplicado em todos os pacientes a biossegurança, independente do comportamento desse paciente. A gente tem que trabalhar com o mínimo de alterações, né? E, lógico, de forma adequada com o nosso auxiliar. Os pacientes com comprometimento comprovadamente de risco, né? Se nosso paciente, por exemplo, tem HIV, eu tenho que procurar atender nos horários finais, com hora estendida, de forma adequada, reduzir a formação e dispersão de aerosol. Por quê? Porque diminua a quantidade de possibilidade de propagação de algum micro-organismo para o meio, para aquele ambiente. Lógico que cada passo a passo que a gente vai dando, né, a gente vai evoluindo aos poucos. Eu quero trazer para vocês outro slide aqui, que considerando, né, esses riscos que eu já mostrei para vocês, como é que a maioria das pessoas tem se portado na clínica? Vamos lá. Deixa eu compartilhar esse slide aqui. Bom, mesmo eu falando esse tanto de coisa, mesmo nessa aula, vai ter gente pegando com luva de procedimento na caneta, pegando com a luva de procedimento em outros instrumentais que não são de caráter odontológico. Lembrando que existe uma sobreluva, que é uma luva de plástico, que vai ficar em cima dessa luva de látex, caso você precise pegar em algum desses artigos que não sejam artigos do paciente, que você vai estar atuando na cavidade bucal. Essa luva de plástico, chamada de sobreluva, ela é para isso mesmo. Caso você precise, né, momentaneamente pegar em alguma coisa ali que não seja coisas que você está usando no paciente, tá? Outra coisa, ó o relógio que eu falei. Tem gente que vai querer botar a luva em cima do relógio. Esqueça, isso não é o correto, não é o adequado. Ficar pegando com luva em outros artigos que podem estar, que não estão estéreis, não pode, tá? Pegar no óculos, pegar na máscara, pegar na touca, ficar coçando o nariz com a luva que você está usando no seu paciente, também não pode. Ficar manipulando jaleco, mão na frente, mão aqui, mão no lado, ficar se coçando, também não pode, gente, infelizmente não. A mãozinha do jaleco, a mãozinha que a gente está com a luva, é uma mãozinha que vai ficar ou para frente ou trabalhando. Não é para ficar pegando em nada. E aí, toda a nossa região tem que estar assim, ó, protegida, tá? Mas é isso que acontece. Às vezes o paciente, ou o dentista, o aluno, seja lá o que for, começa a operar, por exemplo, né? Ao final de uma mesa cirúrgica. Olha a agulha aqui da sutura. Olha a agulha da carpulha desprotegida. Olha a bagunça. Olha o risco de se furar. Olha o grande risco físico e biológico que a gente tem em uma mesa só. Então, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Olha os respingos de... Isso já aconteceu comigo demais. Se eu não tivesse com óculos, com gorro, com máscara, eu ia me contaminar demais, porque é muito comum acontecer respingos de sangue quando você está operando. Imagina de saliva, né? Então, assim, eu quis trazer para vocês um pouco, né, nesse final aqui, do que costuma ter de problema mesmo, do que costuma ter de erro, né, pra gente. E para finalizar, caso alguém tenha alguma dúvida, só me falar, eu vou parar a gravação aqui agora,